Boa tarde, gente. Muito obrigado Boa por ter tarde. aceito o convite e por ter acessado a sala. Hoje nós vamos ver alguma coisa um pouco diferente das outras lives. Nós costumamos mostrar uma série de slides e hoje nós não vamos mostrar muitos slides, nós vamos mais conversar e explicar muitas coisas que acontecem. Vamos lá, então. Aqui, vamos compreender o nosso corpo humano. É uma obra-prima, mas tem que ser conservado. E o engenheiro que o projetou sabia o que estava fazendo. Então vamos lá, gente. Aqui. O corpo humano é uma obra-prima da natureza. Para entendê-lo melhor, vamos separá-lo em partes: membros, órgãos, moléculas e células. Iniciarão pelas células. Por que pelas células? Porque é a menor parte que podemos dividir o nosso corpo. A maior célula do nosso corpo mede em torno de 0,5 a 0,7 milímetros. É a única célula que se pode ver a olho nu sem o uso de lentes. As outras, todas, para enxergá-las, temos que usar as lentes. A quantidade. O nosso corpo tem, em média, 37 trilhões de células. Quando a gente fala, muitas vezes, em uma célula, a gente mostra a célula assim, que a água não entra nos orifícios da célula para nutrir a célula, mas aqui foi aumentado 1 trilhão de vezes, que o nosso, a maior, como nós falamos, é 0,5 de milímetro, então é bem pequenininho. Nós temos, então, em torno de 37 trilhões de células. A vida útil dela, em torno de 7 anos. Quando a célula está próximo ao sétimo ano, então ela produz uma substituta. Quando essa substituta ela está já em condições de assumir a responsabilidade, então a mãe se entrega e a substituta toma conta do recado, não deixa lacunas. É bom lembrar que o nosso corpo tem, em média, 70% de água. Podemos ficar meses sem comer, mas não podemos ficar 2 dias sem beber água. Observação importante. Quem nutre as nossas células é a água e também o sangue. Mas o sangue, ele é composto por mais de 90% de água. Logo, nós necessitamos de uma água de qualidade para nutrir o nosso corpo. Os nossos ancestrais tinham uma saúde melhor do que a nossa. Por quê? Porque eles comiam aquilo que eles plantavam, sem agrotóxicos, sem nada, usavam aquele adubo orgânico. Bebiam água nas fontes, era água rica em minerais, era água mineral propriamente dita. Subiam em árvore, tomavam banho em sangue, andavam descalços, tinham mais contato com a natureza. Mas, com o aumento populacional, os agricultores se obrigaram a usar os produtos químicos, mais conhecidos como agrotóxicos. São excelentes produtos, porém têm carência. Nós temos que respeitar a carência. Daqui a pouco nós vamos voltar novamente nesse assunto. Mas, e a indústria também teve que trabalhar dia e noite para sustentar esse aumento populacional e também para vestimenta, etc. Então, começaram a trabalhar dia e noite, mandando toneladas de poluente na atmosfera. Só que quando chove, esses poluentes que subiram descem de chuva ácida, e isso ali polui a nossa terra também. Né? Mas, por falar em água ácida, que deixa o nosso sangue mais ácido, vamos ver o que o médico cientista alemão, em 1931, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto que todos os cânceres são oriundos do sangue ácido e da diminuição do oxigênio do sangue. Já em 1954, os cientistas americanos descobriram que os radicais livres defeituosos são responsáveis por mais de 140 patologias. E vocês podem perguntar, mas o que é um radical livre defeituoso? É um átomo de oxigênio mal formado, que falta um elétron. Então, eles querem se completar. O que eles fazem, então? Eles vão na nossa célula boa
extrai o elétron da nossa célula, eles se completam, ficam felizes da vida, pulando no carnaval, bebendo cachaça, fumando, etc. Só que a nossa célula, sem o elétron, morte precoce. E não dá tempo para preparar a substituta. Então fica uma lacuna. E é justamente onde que entra as patologias para destruir o nosso corpo. Mais adiante nós vamos voltar nesse assunto. Mas em 2000, foi 2054, aliás, 1954 isso ali. Mas teve uma época em que a humanidade estava atacada por uma série de viroses, uma série de doenças, afinal. E ele conduzia a óbito. E Deus foi muito generoso. Ele iluminou ao Alexander Fleming e ele inventou então a penicilina. Salvou muita gente. Antes disso, nós tínhamos um outro problema muito grave, que era a escuridão. À noite, nós tínhamos que iluminar com velas ou com lampiões, mas era difícil. Também dá muita dificuldade para nós. E, mais uma vez, Deus foi generoso conosco. Ele iluminou o Thomas Edison e ele inventou a lâmpada. Clareou a noite toda. Isso é muito bom, mas ajudou muito. Mais adiante, depois que foi falado os radicais livres, depois que o Otto Eschbarburg ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, as doenças aumentaram bastante. E ali Deus foi generoso mais uma vez para nós. Ele iluminou um cidadão chamado Carlos Henrique Pereira da Silva. Sempre que aparece esse nome, eu faço uma reverência para ele, porque ele merece. Ele inventou um dispositivo para melhorar as nossas águas. Por que nós falamos disso ali? Porque vou mostrar agora para vocês, nos mananciais de água, como que as nossas águas são contaminadas. Eu vou fazer bem rápido para não roubar muito tempo de você, mas só para ter uma ideia. Este lago aqui, ele está totalmente impróprio para o uso humano, poluído, água ruim. Esse rio aqui, então, nem se fala. Esse rio aqui, então, totalmente poluído, estão colhendo água para análise. Aqui, ó, peixes mortos aqui dentro. Esse outro aqui, então, veja a gente, esse manancial, não dá para tomar água, todos peixes mortos ali. Aqui mais um manancial que é totalmente impróprio para o uso humano. Veja ali quantas impurezas tem nesse lago. Nem o barco até tem dificuldade para frente. Esse outro rio aqui, gente, está sendo contaminado por esse por detrito dessa indústria que está jogando dentro do rio, chega até a escurecer a água, veja. Aqui tem esgoto não tratado já dentro do rio, contaminando todas as nossas águas. Mais uma indústria jogando poluentes dentro do riacho, contaminando as águas do rio. Aqui também, estragando totalmente as águas do rio, olha só a quantidade de impureza que tem ali. E esse outro aqui também. Então, são 9 mananciais de água que, quer queira ou quer não, acaba afetando os nossos lençóis freáticos. E por falar em lençol freático, vamos entender um pouquinho melhor. Nós falamos primeiro de que a chuva puxa para baixo aquela poluição que a chaminé lança para cima na atmosfera e desce em chuva ácida, deixando a nossa terra mais ácida. Também os agrotóxicos, os produtores respeitam a carência que dá a cada produto, mas a chuva não. A chuva, quando vem, gente, passa na lavoura e leva para o lençol freático todos esses inconvenientes dos adubos químicos. Aqui nós vamos no sanitário, por exemplo. Sanitário, depois das fezes decompostas, ela vira um chorume, vai na terra e da terra vai para o lençol freático. Os postos de gasolina também sempre tem vazamento de gasolina, diesel, querosene e graxas, etc. Também vai para o lençol freático. O lixão, gente, o lixo quando é decomposto, ele vira um chorume e esse chorume vai para onde? No lençol freático. Aqui nós temos também a decomposição do corpo humano, vira chorume também e também vai para o lençol freático. Então, estudos feitos na Universidade de Santa Catarina concluíram de que Paraná para baixo todos os nossos lençóis freáticos estão contaminados de uma forma ou de outra contaminados.
Sem falar nas indústrias e também nos garimpos, etc. Isso tudo deixa a nossa água muito problema, porque nós recomendamos o uso de filtros bons. Mas o nosso objetivo hoje não é do filtro, é um pouquinho mais do que o filtro, tá? Então, essa água toda, para ser consumida, ela tem que ser tratada. E quem trata são a Estação de Tratamento de Água, mais conhecido como ETA. Aqui nós temos o exemplo dele. O que torna a água potável? Será que é potável mesmo? Veja só o que eles usam ali, olha. Ácido sulfúrico, cloro, soda barilha, sulfato de alumínio, cal. Desses todos, o cal é ainda o menos ofensivo. Ele é muito bom, o cal. E mais uns 20, 30 produtos para poder deixar a água potável. E volta a perguntar, será que é potável mesmo? Perguntamos, qual desses traz um benefício para o nosso organismo? É difícil da gente chegar a essa conclusão, né? Mas é necessário, então, que nós usamos bons filtros para filtrar essas impurezas. Mas ainda assim tem um inconveniente. Veja, gente, aqui nós temos um gráfico que é das nossas moléculas de água. É uma água que fica parada, e quando a água fica parada, os sais minerais, que a água, para ser potável, tem que ter sais minerais. Então, os sais minerais eu não gosto de ficar sozinhos. Eu procuro de se unir uma molécula com a outra, formando verdadeiros grupos de moléculas, formando esses grupos, tecnicamente são chamados de cachos ou de clúster, que são essas bolas grandes aqui. Essa parte verde, gente, é a membrana da nossa célula. A amarela é onde que entra a água para nutrir a nossa célula. Veja, esses clústeres aqui não deixam entrar as células pequenas para nutrir a célula. E essa célula sem água, ela ficou desnutrida, ela perdeu a imunidade. Tem até umas toxinas aqui, essa tem que ser eliminada. Então, este corpo está desnutrido, ele perdeu a imunidade. Por quê? Porque não recebeu água suficiente. Então, nós vamos ver agora como é que nós podemos solucionar aí. Aqui é que entra o invento do nosso presidente Carlos Henrique Pereira da Silva. E nada mais é do que o silocimol. É um conjunto de ímãs cientificamente selecionados e alinhados de tal forma que ele forma um fluxo magnético, que nós já vamos explicar. E como que nós precisamos também de cálcio e magnésio para poder formar os hidroxalcalinos, eles colocaram, e o nosso país, como que é um país que não é um país vulcânico, nós temos carência de cálcio e magnésio. E para poder, então, suprir essa necessidade, a fábrica colocou dentro de um recipiente, parecido com o silocimol, porém aberto nos lados, e aqui dentro tem pedras vulcânicas de dolomita. Essas pedras, elas liberam cálcio e magnésio se houver necessidade. Aí poderiam perguntar, mas se a água já tem cálcio e magnésio, e com o Topo H+, que é o nome desse produto, Topo H+, não vai dar superposição? Não, não, porque quando a água passa pelo silocimol, ele leva um fluxo magnético, um fluxo magnético eletrônico que dissocia o H2O. O que é o H2O? O H2O é a fórmula da água universal. H2O. Por que H? Porque são duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Por isso, de H2O. Isso é conhecido universalmente. E para poder fazer os hidroxialcalinos, é necessário que tenha sais minerais. Como nós falamos, nem todos os mananciais têm, então é colocado o, o Topo H+, junto para poder liberar quando necessário. Então, quando a água chega no silocimol, que ele recebe aquele fluxo magnético, ele dissocia o H2O em OH-, que são íons de hidroxila, e H+, que são íons de hidrogênio. Os íons de hidroxila, eles são negativos, e eles vão sequestrar os sais minerais. Os nossos sais minerais, todos eles são positivos, porém tem dois que são positivos positivos, que é o caso do
cálcio e magnésio. Mas para poder entender melhor, eu vou passar um slide só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Passei um pouquinho mais. Por que não quer passar? Aqui. Aqui nós temos, então. Aqui nós temos a fórmula da água, o H, duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Nós colocando, então, aqui o silucimol. Quando a água passa pelo silucimol, ele leva aquele fluxo magnético e dissocia o H2O. Daqui para frente, nós não encontramos mais o H2O. Só vamos encontrar o H- e o H+. O H- são íons de hidroxila, eles vão sequestrar, então, os sais minerais. Neste caso, nós vamos pegar o cálcio. Junto com o cálcio, vem todos os outros minerais. Mas como que cálcio é positivo, ele necessita de dois íons de hidroxila para poder formar o hidróxido. A mesma coisa ocorre com o magnésio. O magnésio também, ele é positivo. Ele necessita dois íons de hidroxila também para poder formar o hidróxido alcalino de magnésio. Aí vocês poderiam perguntar, mas qual é a diferença do hidróxido alcalino de magnésio e com o cálcio e magnésio? É grande a diferença, porque o hidróxido alcalino é absorvido pelo nosso corpo 3 vezes mais fácil do que o cálcio e magnésio. E o cálcio e magnésio, para fazer os efeitos benéficos no nosso corpo, ele necessita da vitamina D. Se não tiver a vitamina D, o nosso corpo absorve mesmo assim o cálcio e magnésio. Só que, em vez de fazer os benefícios, ele faz os malefícios. Entre eles, a calcificação das artérias, a calcificação do, ou melhor, o entupimento dos capilares, o entupimento dos vasos dos rins, a formação de cálculos renais e também biliares, e uma infinidade de outros abacaxi complicando a nossa vida. Ao passo que o hidróxido alcalino só traz benefícios, entre eles. Como que eles sequestraram o cálcio e o magnésio, e eles são alcalinos, eles aumentam o pH do sangue acima de 7. Com isto, gente, vai eliminar aqueles dois elementos que o Otto Eschbarbury citou, que são responsáveis pela maioria das doenças, que é justamente o câncer e outras patologias, que é devido ao sangue ácido, como que ele aumenta o pH acima de 7, então ele livra a gente desses problemas. E outra, além de livrar isso ali, ele deixa as nossas águas mais finas. Por quê? Porque o revestimento do silucimol e topo H+, antes eles vinham com aço inoxidável. O estudo feito pela Timor encontraram uma resina, isso que não é plástico, tá, gente? Isso que é uma resina. Essa resina é resistente tanto quanto o álcool, aliás, aço inoxidável, porém com benefícios que o aço não tem. E na composição dessa resina entra três minérios no estado puro, que quando eles se unem, eles emitem o infravermelho longo. O infravermelho longo, aqui na água, eles têm quatro funções. Nós sabemos que o infravermelho ele é anti-inflamatório por essência, né? Mas aqui ele tem quatro funções bem distintas. A primeira, repõe o efeito do sol na água. Desde lá da ETA, Estação de Tratamento de Água, até chegar na nossa casa, não apanham mais sol e nem oxigênio. Então, ele repõe os benefícios do sol. A segunda, ele separa os clústeres, eles deixam as moléculas d'água totalmente livres, isoladas, soltas. A terceira, deixa os sais minerais microscópicos, fininhos, entre em qualquer abertura da nossa célula. E a quarta, que talvez eu considero até a mais importante de todas, que dificilmente nós falamos numa apresentação por falta de tempo, mas hoje, o Borges, que me desculpe, mas eu vou citar porque é importante. O infravermelho acompanha a água. Quando essa água chega numa
célula inflamada, ele desinflama a célula. Por isso que alivia as dores da gente. Depois dali, então, nutre totalmente a célula, expulsa todas as toxinas que tem, nutre a célula. A célula, então, adquire a imunidade e dali ele vai lá nos ossos, deposita nos ossos cálcio e magnésio, aumenta a densidade mineral óssea. Em outras palavras, quem tem osteoporose, usando essa água, uma grande probabilidade dela recuperar a massa óssea, com testes científicos comprovados. Os americanos ficaram sabendo desse teste, eles não acreditaram no teste brasileiro. Requisitaram o médico cientista que fez o nosso teste, que é o Geraldo Balheiro. Ele não é funcionário da Timon, ele é funcionário de um dos laboratórios de São Paulo. E ele foi para os Estados Unidos. E em 2014, na 17ª Conferência de San Diego, ele refez o teste em Las Vegas. 45 dias depois, ele entregou o teste científico para os americanos. Eles compararam com o nosso e não teve nenhuma vírgula separada. Foi tudo igual, igual, igual ao nosso. A partir de então, a Timor foi conhecida mundialmente. E hoje, graças a essa desconfiança dos americanos, nós nos tornamos uma multinacional, porque a Timor está vendendo em todos os países. Bem, visto isso ali, sobrou um detalhe importante que nós não comentamos ainda. Isso é bom da gente deixar bem claro. O psilocimol aumenta o pH do sangue, mas não aumenta o pH da água. Digamos que a água que alimenta o nosso equipamento aqui, ele tem o pH 6. Então, entra o pH 6, leva o fluxo magnético, ele é dissociado, mas a água continua com o pH 6. Não altera o pH da água, altera o pH do sangue. Mas a gente diz assim, não, eu tomo água alcalina para alcalinizar o meu organismo. Não, a água não alcaliniza o organismo. Quem alcaliniza o nosso organismo é o sangue. Tá? Bem, sobrou, nisso que nós falamos, os íons de hidrogênio. E vamos ver como é que eles se comportam. Como o radical livre é neutralizado? Quanto mais minerais na água, mais íons de hidrogênio sobrarão. Aqui nós temos, então, o nosso íon de hidrogênio. Ele é positivo. Ele vai em busca no nosso organismo elementos negativos. Você se recorda dos elementos negativos que nós falamos hoje no nosso organismo? São os benditos radicais livres defeituosos, causadores de uma série de doenças nossas. Então, eles vão sequestrar. Ele é, como que ele é um átomo de oxigênio mal formado, então é representado aqui por O, menos, menos, negativo, negativo, que deu oxigênio, negativo, negativo. Mas como que ele é bivalente negativo, então ele necessita de dois íons de hidrogênio para poder formar um terceiro elemento. E ele ficaria, então, o terceiro elemento, HHO. Simplificando, ele fica H2O. Gente, transforma os radicais livres defeituosos em água. Neutraliza todos esses inconvenientes em água. Só que essa água o nosso organismo não absorve. Ela é eliminada em seguida, por meio da porosidade da pele em forma de suor, pela urina ou pelas fezes, deixando então o nosso corpo livre desses inconvenientes dos radicais livres. Mas vamos adiante, gente. Vamos ver se nós. Aqui nós temos uma senhora, ela estava com uma doença autoimune, que é diabetes autoimune. E ela foi mordida por umas formigas e criou 4 úlceras. Da ferida, a ferida virou úlcera. E aqui, úlcera varicosa é difícil de tratar. Então, ela tomando a nossa água e banhando a perna com a nossa água, olha como aconteceu em um mês. Um detalhe, não é remédio, mas ele age na origem do problema e é onde que então dá essas melhoras para a gente. Temos também um outro, a dona Georgina. A dona Georgina estava também com uma autoimune, que é a psoríase.
Olha como estavam as costas dela. Estava treinando há mais de 5 anos e não tinha jeito. Ela tomando água e banhando as costas com a nossa água, em 100 e poucos dias, olha o que aconteceu, gente. Limpou. Só que tem um detalhe. Essa doença é autoimune. A água não cura essa doença. Ela dá condições de a gente conviver com ela, mas não cura. Se ela deixar de tomar água, a psoríase volta de novo. Então, gente, o importante de nós termos um bom filtro e, junto com o filtro, então, o combo. Isso aqui, para nós, é uma maravilha, gente, uma maravilha. Aqui, um dado importante. O Selucimol não tem o objetivo de curar doenças, mas sim de magnetizar a água. A água magnetizada será um coadjuvante no tratamento da saúde e irá melhorar a qualidade de vida ao reduzir a acidez e os radicais livres no organismo. Esse produto é isento do registro da Anvisa. Por que não tem registro da Anvisa? Porque não é remédio isso aqui, gente. Ele só tem aqui o número da resolução, que é 1637, e também eles liberaram os médicos de prescrever. Não há necessidade de prescrição médica para poder usar o combo. Aqui nós temos a conclusão do estudo científico. O uso da água supermagnetizada pelo sucimol é imprescindível. Eu gosto de fazer uma pergunta aqui. Prevenção de envelhecimento precoce? Sim, porque ele elimina o excesso de radicais livres. Prevenção de câncer, redução da hipóxia, acidez sanguínea? Sim, porque ele aumenta o teor de oxigênio no sangue. Ela caliniza o sangue. Prevenção da osteoporose? Sim, porque ele aumenta a densidade de mineral óssea. Prevenção de doenças cardíacas? Sim, porque ele reduz os níveis de triglicerídeo, reduz os níveis de colesterol, reduz os níveis de glicose, reduz os níveis da gordura subcutânea. Vocês conhecem a gordura subcutânea? Nessa época do ano, nós gastamos dinheirões para poder tirar uns dias de férias, dezembro, janeiro, ir à praia, sem mostrar a casca de laranja nas pernas, a bendita celulite. Gente, nós eliminamos a celulite com água, gente, com água. Veja só que maravilha. Bem, aqui nós temos, então, um laboratório. A tecnologia do sistema é reconhecida internacionalmente. Pesquisa e estudos de renomadas instituições atestam a eficácia dos nossos produtos. Unesp de São Paulo, a APTA também de São Paulo, Falcon Bauer, uma empresa alemã, mas tem filial em São Paulo. Nós temos aqui um atestado, gente, do Ministério da Saúde que libera a prescrição médica para o uso do silucimol e do Topagamais, contanto que a gente siga as orientações do fabricante. Esse outro atestado aqui é do nosso congresso, que ele deu um atestado de idoneidade a Timor, porque foi a única empresa que apresentou todos os quesitos necessários para o teste científico. E aqui nós temos, então, o teste feito nos Estados Unidos pelo Geraldo Valiero, esse é médico, e nos Estados Unidos, então, nós temos hoje 4 divulgações. Isso é importante. Para fazer uma apresentação nos Estados Unidos, não é brincadeira, nós temos 4. Bem, com isso, gente, nós mostramos rapidamente o que faz os nossos produtos e nós vamos aguardar, então, o Borges. Ele vai nos dar uma ideia de como que nós podemos ver a outra parte. Nós vemos a parte dos produtos. E ele vai nos dar, então, uma maneira de como nós nos livrarmos da bolsite. Vocês conhecem a bolsite, não? Podem abrir o som, podem falar, nós vamos falar um pouquinho até que chega o Borges. Conhece a bolsite, não? Juraci, conhece a bolsite? Sim, eu já sofri de bursite e tendinite no ombro direito. Não, não, não é nessa bolsita que eu estou falando. Eu estou falando daquela bolsita que quando chega no fim do mês tem que pagar os carnês.
põe a mão no bolso e está vazia. Sim, eu já Deixa a sofri bolsa sopro ainda vazia. um pouquinho. Ah, desculpa. Então, essa bucite que o Borges, quando chegar, ele vai nos falar direitinho. Ah, bucite. Mas, Sim, eu sofri um pouquinho, mas a Timol já resolveu parte do meu oba, problema. oba, isso é muito bom. Muito bom. Sim, eu estou precisando fazer uma reforma na minha casa, porque senão tudo tem que ter fazer manutenção, né? Sim, E eu estava vendo que estava inviável para mim. Já estou começando a pedir o pedreiro para saber o que eu tenho que comprar, já dá para fazer alguma coisa, entendeu? ótimo, ótimo. Isso é muito Então, bom. já realmente minha bolsite já está começando a dar surtir efeito. É isto, é isto. Está eliminando. Isso é muito bom, muito bom, muito bom. Os novos que estão entrando agora, nós recomendamos que eles façam o primeiro treinamento com o Gustavo, não uma vez só. Que eles façam duas, três, quatro vezes, porque ele dá toda a orientação de os passos para nós fazermos direitinho. E isso ali, gente, é uma maravilha. E nós temos que nos acostumar desde o início a usar o padrão. O padrão é sensacional. Ele é bom, é é a base de tudo. Fazendo o padrão direitinho, não tem como nós não termos sucesso. Por isso que a gente aconselha para os novos que façam o primeiro treinamento. O primeiro treinamento tem duas etapas. Tem quatro vezes por semana, pode escolher o horário, e tem duas vezes por mês é feito a segunda parte do primeiro treinamento, que Hoje também é é muito dia, né? Hoje é importante. 19h30 com a segunda parte do Exato. primeiro Isso treinamento. não podem perder, é muito Já importante. coloquei no meu grupo lá das minhas filhas e netas. Ótimo, ótimo. Isso é muito importante mesmo. Sim. Aí vamos aproveitar esse tempo, enquanto o Borges chega. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa esclarecer, é só abrir o microfone e falar. O que a gente souber, a gente responde. Aquilo que a gente não souber, se não tem alguém da sala que pode nos ajudar, nós vamos procurar e vamos dar então a resposta no momento oportuno. Mas fiquem à vontade. Seu Leandro, se quiser falar, não tem problema, estamos todos ouvintes, não? Duas orelhas, não? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito prazer em falar com vocês. Então, hoje eu estou fazendo parte, né? Eu comprei a minha primeira franquia Sim, e, assim, quais os benefícios assim, de a gente estar sempre mudando de franquia e se tem outras franquias além da Ouro, que a gente pode tá. chegar. Nós temos, isso aí nós íamos ver depois com o Borges, mas eu posso dar mais ou menos uma palhinha assim, né? A melhor de todas, a melhor de todas é a platina. A platina é investimento. Isso ali é quando a gente já está, digamos assim, com uma equipe montada, que é aquele é melhor. A mais indicada seria a ouro. Por quê? Porque ela abre quase todas as portas da Timor. Se a pessoa não puder a ouro, então nós temos a prata. A prata também dá para iniciar e para vender. A bronze é só para poder iniciar. A bronze, inclusive os produtos, o preço é um pouquinho mais alto do que a prata e a ouro, mas também é possível. Aí veja com o teu patrocinador qual a melhor, mas a melhor de todas seria se pudesse a ouro, é o que nós indicamos. Mas essa parte eu vou deixar para o Borges, porque é justamente o tema dele, eu não vou querer entrar nesse terreno. Então, aguenta só mais Me um pouquinho, antecipei, né? que ele vai te dar as condições melhor, porque eu não gosto de interferir nos temas dos outros, tá? Pode esperar um pouquinho, Leandro? Posso sim. Tá, só uma dica então que eu te dou. Faça aquela ficha de possíveis candidatos, preencha aquela lá direitinho com todas as pessoas conhecidas e depois tu colocas então aqueles percentuais que eles estão pedindo das sete indicações. Mas primeiro coloque todos os nomes das pessoas conhecidas. E carrega sempre no bolso um papel e uma caneta, porque quanto menos espera, não é isso? O subconsciente te manda o nome de uma pessoa, de um amigo, de um conhecido, de um vizinho.
ou de um colega de aula, ou um membro da igreja, uma coisa, e anota esse nome. E em casa passa na folha. Porque se eu não fizer isso na hora, tu esquece depois, aí tu não te lembra mais, tá? Eu já convidei uma pessoa hoje, eu acho que ela vai assistir Ótimo, a live de hoje. ótimo. Bem, e outro detalhe, tem também no site da Timor tudo o que a Timor fez até hoje, com palestras de treinamento, palestras de produto, tem um teste científico, tem declarações, tem inclusive o memory card, tem o depoimento das pessoas. E no site também tem condições da gente fazer, depois o Borges vai explicar direitinho, mas a gente tem condições se a gente não tem condições de fazer, de conhecer todos os produtos, fazer a apresentação, é só seguir lá no site, o Silo Simon, e seguindo o que vem na tela, falando para o cliente, já é uma demonstração. Isso é muito interessante. Mas o Borges, isso é tema do Borges, eu vou deixar para ele, tá? Ok, obrigado. Alguma dúvida a mais? Oh, ninguém tem dúvida? Oh, Eu não tenho dúvida, não, mas eu queria te dizer que eu gostei muito a colocação que o senhor fez sobre os inventos, né? Que, na verdade, o senhor Carlos realmente ele fez um ótimo invento, muito, muito grande mesmo. Muito bom. E o senhor comparou, né? sim, A invenção do antibiótico lá, da penicilina e outras invenções, com a invenção do senhor Carlos. E realmente não tinha ouvido ainda essa comparação. Gostei muito. ótimo, obrigado. Obrigado. Mas é uma realidade, é uma realidade. Eu acho que por quanto que ele tenha imaginado de salvar vidas, ele não teria, mas nem chegado perto da realidade, porque ele já salvou muita gente com essa água. E está salvando ainda muita gente, né? É realmente uma pessoa iluminada. Ele merece. E eu gosto também quando o senhor fala do senhor, da sua experiência, né? Hum, Porque o senhor é uma experiência, um exemplo vivo do que o senhor, tá. do que a água é capaz de fazer, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma homenagem então para o Leandro, que está entrando agora, a primeira vez. Então eu vou falar para ti, Leandro. E tu estás falando não com uma pessoa de praticamente 84 anos, tá? Está falando com uma pessoa de 7 anos. 7. Porque em 2014, Leandro, eu estava com um pé na cova. E até o anjo que me salvou, que me indicou, ele está presente na sala. Depois eu vou falar o nome dela, tá? Eu andava ruim mesmo. Eu fui consultar um oftalmo e ele me deu uma notícia, que de lá pulando, uma de raiva, porque ele falou que em 4 meses eu tinha que fazer uma cirurgia na catarata. E como eu tinha sofrido um acidente de carro e usei muita anestesia, eu fiquei com raiva da anestesia. E quando eu estava indo para casa, me encontrei com esse anjo, que Deus me mandou esse anjo para mim. Ele tinha me convidado várias vezes para assistir às reuniões na casa dela e sempre encontrava desculpa. E aquele dia, ainda envolto com a notícia do médico, ele disse, hoje à noite nós temos uma apresentação lá. Posso contar com a apresentação? Sim. Não. Então, dei a palavra. Quando cheguei em casa, que esfriou um pouquinho, eu disse, puxa vida, mas dei a palavra, tem que ir. Esse anjo se chama Maria Busetti, esse que está aqui na sala, a Dona Ai, Maria. Bussete. Então, eu estive lá na reunião e o palestrante, parece que ele fez um check-up da minha vida. Tudo que ele falou se encaixava comigo. Veja só, eu estava com o colesterol acima de 600, triglicerídeo acima de 700, a pressão arterial 18, 19 constantes. O peso estava com 96 a 98, se ali é um balizinho de chope. Hérnia de disco, queda de cabelo, catarata, a pressão alta. Bom, não faltava nada, tinha tudo. Inclusive, ácido úrico acentuado estava já me afetando no joelho.
E também o início, eu senti as dores dos rins. Gente, é dolorido, tá? Então, eu estava desanimado em 2019. No início do ano, então, 2015, a dona Maria me convidou e fui. Quando ele apresentou tudo isso ali, que se encaixava completamente para mim tudo, ele concluiu o seguinte: veja só, quem sofre de catarata, usando essa água, pode melhorar ou conviver com ela. Aí as antenas subiram e comprei. Só que naquela época não tinha os dois, tinha só o, o Silucimol. Mas mesmo assim comprei. E em vez de gotejar a água no olho, né, eu aproveitava, lavava bem as mãos, fazia a conchinha, botava água ali e mergulhava o olho. O que sobrava, passava nas mãos, passava no rosto, nos cabelos. Depois de uns 20 e poucos dias, quando fazia isso no espelho, no banheiro, né? Quando eu levantei a mão assim, disse, mas essas mãos não são as minhas. Eu não tinha mais aquelas manchas sinistras da idade, sabe? Aquelas manchas pretas que dão. Essa aqui não é mais. Eu olhei aqui e disse, mas espera aí, não tem mais. Aí me dei conta que a hernia de disco não se manifestou mais, que eu não caí mais cabelo. Eu tinha uma heliporto aqui em cima, onde os mosquitos utilizavam, não? Passei a mão, digo, mas tem capoeira aqui. Peguei o espelho, olhei, opa, está crescendo o cabelo. A pressão baixou, não é isso? Bom, eu comecei a sentir que estava vivendo. Aí eu fui, então, fazer um check-up. E o médico, quando entreguei o exame para o médico me chamou, tu é louco, rapaz, vai querer matar? Eu digo, por quê? Com todos esses remédios ali, uma coisa que... Não, mas agora não precisa mais. Ele me cortou a metade dos remédios. 2 meses depois, então são 3 meses da Timor, fiz mais um check-up e ele me tirou todos os remédios. E a partir de então, não tomo mais nenhum. Por isso que eu digo que eu tenho 7 anos de vida, graças a esse anjo que está aí na tela, a Dona Maria, ao Carlos Henrique, que fez, e também ao bom Pai do Céu que me deu essa oportunidade. Mas foi pela insistência da Dona Maria. Insistência, Deu né? essa vida para ela. A insistência fez o resultado, né? Fez o resultado. E hoje estou divulgando porque, para mim, foi uma tábua de salvação. Gente, eu senti a força erupção de que assim. E de uma hora para outra, ver toda essa saúde, eu hoje, embora ter os 84, eu me considero um guri de 20 anos porque eu não sinto cansaço. Trabalho feito louco e normal, 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 a vida normal. Como de tudo, bebo de tudo, certo? Moderado não, mas de tudo. Mas graças a essa água. É esse depoimento da Maria Juraci. Ah, muito bom, muito bom. A mãe que eu digo, a mãe Timó, né, do Leandro, Sim, a nossa franqueada Rosa, que eu a coloquei, minha filha Timó, sim. ela falou para mim logo no início que ela adquiriu a água, ela disse para mim que começou a fazer isso que você fez na vista, Aham. jogando água, e ela não está usando mais óculos, seu Francisco, Que com pouco maravilha, tempo. que Aí eu falei maravilha. para ela assim: você não vai, olha meu conselho feio. Você Sim. não vai me falar isso na live que eu vou pensar que é fake, porque é muito forte. Ela não É, está mais usando óculos, seu Francisco, é incrível. Mas eu esqueço de colocar, eu ainda estou usando óculos. E claro que nem tudo funciona da mesma maneira para todos. Mas ela falou: eu não estou usando mais óculos. Eu falei, não fale isso, por favor, que eu vou pensar que você está falando mentira, porque é algo assim assustador até, né? E animador. É muito bom isso. Então, eu entendo perfeitamente o que aconteceu com você, porque aconteceu com a Rose, que é a mãe Timol do Leandro. Ela falou para você essa experiência, não foi, Leandro? Falou sim, falou sim. Ela falou para mim. Também tem a experiência da minha mãe também, né? Tinha muitos problemas. Tem muitos problemas de saúde, né? Ela tem artrite, artrose, as consequências da chikungunya, diabetes alta, hipertensão, enfim, tadinha da bichinha toda cheia de doença. Mas ela tá, depois ela falou, né, que teve uma melhora muito grande, né? Claro, ainda tem muito que caminhar ainda, porque no resultado não é de dia para o outro. A gente sabe que tem tempo, até remédio mesmo, se a gente tomar, não é de um dia para o outro que a gente melhora. Isso leva um tempo. Então,
a água também, né? Como o palestrante está falando, né? Os benefícios, né? Porque lá no passado, quando a água era tirada, ela era tirada da fonte, né? Então, ela vinha com as propriedades já, né? Então, as pessoas tinham uma melhor qualidade de vida. Hoje, infelizmente, a gente tem uma água muito inferior, né? Muito, muito mais inferior. Então, a gente está tomando aqui em casa, já estamos fazendo uso desde sexta-feira. Não só a gente, mas também os gatinhos também estão bebendo, fazendo uso. E a gente vai continuar usando. E agora, né, nessa nova empreitada, continuar trabalhando, né? E ajudando outras pessoas, que esse é o objetivo, né? De ajudar as pessoas a ter uma boa qualidade de vida, que é o mais importante. É muito boa essa tua experiência, que nem entrou ainda, praticamente, né? Ainda está com um pezinho fora, outro dentro. Quem está fechando hoje a franquia dele já tem tanta experiência boa, né, Leandro? Qual é a franquia que ele está fechando? Então, ele está com a bronze. Bronze? A gente falou da ouro para ele, mas no momento, né, para ele está difícil. Leandro, veja ali, a bronze é muito boa e te dá condições de entrar na empresa. Desculpa, é bronze ou a prata, Leandro? A prata. Ah, É bom. a Ah, prata, bom. Eu ia desculpa. sugerir ao menos a prata. Daí, então, já vai ter condições Isso, de... eu falei para ele. Sim. Eu até, só para até que chegue o bonde, eu vou colocar isso ali na Ah, tela. Só dá uma porque, palhinha aí, seu Francisco, tá. para ele, dos É, benefícios. Obrigada. eu vou então abrir, vamos ver aqui. Não, isso aqui eu tenho que ir fora ali. Vou pegar um outro, vamos ver aqui. Ah, hum, espero que o Borges não me castigue depois, tá? Não, ele está lá, por alguma razão não conseguiu entrar, né? A gente agradece. Vou amarrar meu tênis. Correndo atrás do papel. Como é que tá o rapazinho? Tá bem, não tô entrando com revisão de horário por causa dele, né? Sabe que o Aqui Lúcio morreu, né? nós Meu temos, marido. então, aqui as 4 franquias, tá? Nós temos... Entendeu? Ah, ele tinha já, ali quando ele mudou a terra, ele tinha diabetes desde novo, deu insuficiência renal, alguém parou. Dia 15 ele faleceu. De outubro. Tão recente. Não sabia. Mas é que eu não fiz aqui, então o pessoal não está sabendo. Tu não está morando naquela casa lá, né? Eu moro aqui naquela rua. Mas eu vi que tu tá morando lá embaixo. Eu vou teu carro, né? Aquela outra casa. Saiu dali? Oi? Aquela casa que você morava no escuro. Eles pediram a casa? Então, Não, eles não eram muito boas. Ela tem 3 quartos, então a nossa... mas era piso por causa do Rafael, né? Mas agora a casa que eu estou ali embaixo são 4. Aqui nós temos, então, as nossas franquias. Aqui nós temos a platina, temos a ouro, a prata e a bronze. A vantagem da bronze, a bronze é que ela tem um... Aqui nós, todas elas recebemos uma coisa aqui, ó, a licença para comprar e vender os produtos, o apoio, o material de apoio, temos também o escritório virtual e a loja online. Todos eles têm essa mesma coisa. O que muda é que justamente
Na bronze, não se tem desconto sobre certos produtos, e já na prata, ouro e platina se consegue. Nós vamos ver se conseguimos ver o outro aqui debaixo. Aqui. Então, aqui, na bronze, quando a gente adquire a bronze, ganha 100 pontos. Na prata, 250. Na ouro, você ganha 500 pontos. E na platina, 1.000 pontos. Esses pontos aqui é para premiações futuras, tá, Leandro? Na bronze, no binário, nós ganhamos 8% do binário. Na prata, já ganhamos 16. Na ouro, 24. E na platina, então, pode chegar de 32% a 60%. Bono Unilever. Esse bono Unilever, Leandro, é a reposição de produtos, que a gente ganha um percentual também, tá? Então, na bronze até o terceiro nível, na prata até o quarto nível, e na ouro já vai para o oitavo nível, já melhora bastante. E a platina até o 10º nível. Na ouro podemos ganhar mais 50% e na platina mais 100%. Agora aqui, Leandro, isso aqui é bônus de indicação. Todas elas têm esse bônus de indicação, que já vamos falar dele, tá? E temos também o lead de fechamento. O lead de fechamento, a bronze não tem, a prata também não, e a ouro, a gente sempre aconselha a ouro ou a platina, porque ele já tem esses dois, o bônus de fechamento. E aqui nós temos, então, o preço das franquias. Nós temos a bronze, são 12 vezes de 125, a prata, 12 vezes de 210, a ouro, 12 vezes de 330, e a platina, 12 vezes de 625. A platina é mais investimento, tá? Mas aqui na indicação, a indicação. Ô, Leandro, se tu indicares uma franquia para um amigo teu, não é isso? A firma vai te dar, então, R$ 140 em dinheiro, e vai te dar um combo por ter indicado, tá? Então, se tu venderes o combo e agregar a franquia, tu vai ganhar, então, cento e... Devo ter aqui, eu tenho aqui, aqui. A bronze, tu vai ganhar R$ 140 e um combo. Se tu venderes o combo 990, então, para indicar uma pessoa, tu vai ganhar 1.130. Na platina, tu ganha R$ 350 por indicar uma pessoa e mais um combo. E se tu venderes o combo e somar ao bônus, tu vai ganhar, então, para indicar uma pessoa, R$ 1.340. Na ouro já seria diferente, tu ganharia, então, R$ 700 por indicar uma pessoa, um bônus em dinheiro, R$ 700, tu ganha 2 combo mega e um combo mini. Se tu venderes os 2 combo mega, o mini, e mais englobar os R$ 700, tu vai ganhar R$ 3.350. Já é bastante. E no caso da platina, então, tu vai ganhar um bônus de 1.400 para indicar uma pessoa, tu ganha 2 combo mega e um combo mini. Vendendo, tu vai ganhar, então, R$ 4.050. Por isso que a gente indica sempre a ouro. Mas a platina também é um belo passo para iniciar. Tu podes fazer depois o upgrade. E só que no upgrade, tu vai pagar a diferença da prata para ouro ou para platina, mas tu não vai ganhar produto. Então, num caso desse, é da gente estudar de comprar já a outra franquia. Aí tu vai ganhar os teus, no caso, se tu comprares um
uma franquia ouro, por exemplo, tu vai ganhar, então, um combo mega e um combo mini. Se tu fizeres só o upgrade, tu não ganha só paga, mas não ganha produtos, tá? Mas isso ali depois, o líder de apoio, ou mesmo teu patrocinador, vai te explicar direitinho isso ali. O importante agora, ô Leandro, é iniciar, iniciar. E um detalhe muito importante, procure de colocar alguém, vender alguma coisa para alguém, alguma franquia. A patrocinadora vai te ajudar, viu? Pode ter certeza. E, fora disso, vocês podem também contratar um líder de apoio, um líder de fechamento que vai ajudar bastante. A fábrica colocou os líderes de apoio e de fechamento justamente para auxiliar. Num caso desse, digamos, tu vais contratar o líder de apoio, ele vai dar todo o apoio necessário para desenvolver o trabalho. E o líder de fechamento, ele vai te ajudar só no fechamento. Mas ele não vai tirar nem um centavo das tuas comissões para pagar esse líder. A fábrica vai dar um brinde para ele, conforme esse brinde é de um combo mini, um combo mega, conforme a franquia que é vendida. Então, a fábrica paga para que alguém te oriente para trabalhar, mas não vai mexer nos teus bônus, nas tuas comissões, tá? É um aprendizado um extra, um acompanhamento extra. E é interessante isso ali, tá? E quando tu puderes fazer, faça a FAT, que a FAT é uma orientação profissional de todos os nossos produtos, te orienta direitinho como vender e como proceder. Isso é muito interessante. Não sei se foi claro nesse particular. Foi sim, foi bem esclarecedor, sim. Foi bastante esclarecedor. Tomara que o Borges entre, porque então ele vai te dar uns detalhes que está justamente na parte dele. Não quero me envolver, porque eu não gosto de misturar, tá? Não gosto de misturar. Mas ficou alguma dúvida, Leandro? Pode perguntar. Não, assim, eu já tenho acompanhado as lives já, e eu tenho já observado, assim, ó, entendido bem o funcionamento. Ó, Eu queria começar na ouro, só que as condições hoje não dá não tem para mistério. mim estar com ouro. Mas depois o meu pensamento é fazer um upgrade, sim. Exato. Exato. Pode fazer, você pode fazer o upgrade ou então comprar uma outra franquia abaixo de ti mesmo, né? Que tu ficaria com duas, tá? Isso vai ser muito interessante. Mas o líder de apoio, o líder de fechamento ou teu patrocinador vai te explicar direitinho isso ali, porque é um pouco complexo, mas é bom de explicar direitinho. Ou, se houver necessidade, entre em contato com a gente, que então nós explicamos, mas não numa apresentação, porque não se tem tempo suficiente para isso, tá? Não é que a Tá, gente não ok. queira fazer agora, é o tempo que está nos atrapalhando. Tá, Não gente? tem problema. Alguma dúvida mais da parte de vocês, gente? Isso que nós falamos agora? Tá. Foi bem explicativo, como o Leandro falou, né? Ótimo. Tá Bem, bom. a única coisa que... aqui um detalhe importante. A durabilidade do silo Simone. A Anvisa quer que a gente diga 30 anos. Sim, Aureliano, pode falar. Aureliano, pode abrir o microfone. Sim. A minha dúvida é assim, eu comprei a bronze, né? Porque eu comecei agora, também as condições não estão boas. E no meu CPF eu futuramente posso comprar outra ou teria que ser em outro CPF? Não. A senhora pode comprar no CPF, só que essa nova franquia não vai gerar pontos para crescimento da senhora, tá? Não vai lhe ativar, no caso, né? Por exemplo, se o meu marido comprar uma franquia, aí Sim, é diferente, ele pode pegar a outra. sim. Se a senhora, digamos, tem a franquia no CPF da senhora, você pode colocar uma no CPF do marido, tá? Ali é interessante. Só que ali, como que se a senhora comprar, digamos, uma ouro, ali o benefício vai ser um pouquinho maior.
Porque a senhora já tem o combo em casa para a água de vocês, não é isso? Já. A Sim. senhora indicando uma franquia ouro para ele, a senhora vai ganhar dois combos mega e um combo mini, e mais R$ 700, tá? R$ 3.350, tá? Mas a senhora pode vender aquele combo que ele vai receber, são R$ 990, não é isso? E ali, então, a coisa sobe, não é isso? Pode vender também o mini, que vai estar junto com a franquia ouro. O total vai dar, então, em vez de a senhora ganhar só 3.350, o lucro de vocês vai ser de R$ 5.010. Praticamente paga a franquia. Só que tem que vender os Mas aí a componentes. gente tem. Entendi. Aí tem que pagar 12 vezes de 330 essa daí, né? 330, isso. Só que Entendi. ali, a senhora vai ganhar, então, indicando da senhora para ele, não é isso? A senhora Uhum. ganha R$ 700 em dinheiro que vai no escritório virtual da senhora. A senhora ganha dois combos mega e um combo mini. E na franquia dele, ouro, ele vai ganhar, então, um combo mega e um combo mini. Não é? Entendi. Sei como que fica. Nesse caso, ele ganha e eu ganho também, né? Exato, exato. E outra vantagem, tudo que ele vender depois, a senhora vai ganhar o Unilever. Tá? O Unilever é um bônus que a fábrica dá, que é muito interessante. O Unilever, nós ganhamos tanto no bônus direto do Unilever, da reposição, e temos também o binário. Nós ganhamos, então, o produto que a gente compra, depois a gente ganha o Unilever e o binário. Então, não são grandes quantidades, mas de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Então, quando a gente Uhum. percebe, a nossa conta sobe, não é isso? É interessante. Verdade. Se ela pudesse fazer isso ali, a senhora vai favorecer. Vai ser todo mundo favorecido. E fica em família, não? Fica em família. Mas estava Obrigada. falando, então, da garantia. O Silocimol, então, a Anvisa pede que a gente diga que há 30 anos. Mas, na realidade, os ímãs perdem 5% cada 100 anos. Então, dá para várias gerações. Ao passo que o topo dá mais, dá em torno de 5 anos. Mas depende muito da água que a gente utiliza. Se é uma água que tem pouco cálcio e magnésio, então ele pode perder a validade em menos tempo. Ou se a água tiver bastante cálcio e magnésio, poderá ir um pouquinho mais. Então, a média é 50, mas pode oscilar para cima ou para baixo. Mas a média é 5 anos. Como é que você nota quando está na hora de trocar? Quando as pedras perdem de tamanho ou mudam de cor, se ela fica com uma cor acinzentada ou preta, e lavando não sai, então tem que ser trocado, só esse aqui. Esse não precisa trocar. A não ser que por um acidente caia, ele tem dois inimigos, tá? Queda ou levá-lo a temperatura acima de 80 graus. Que então ele perde aquele dispositivo para segurar os imanentes, desaloja e ele perde então a ação dele. Um detalhe, falamos em 80 graus, um detalhe importante que é bom da gente observar. A água acima de 80 graus, ela perde os íons de hidrogênio, mas os hidróxido alcalino permanece a mesma coisa. Então, nós podemos usar essa água magnetizada para fazer alimentação, que é muito interessante, que aumenta a qualidade da comida. Só que a água perde os íons de hidrogênio. Os íons de hidrogênio é aqueles que eliminam os radicais livres defeituosos. Então, um detalhe que a gente salienta muito. Os nossos chás, na bula do chá, ele fala o seguinte: ferver 1 litro de água e colocar 2 colheres das ervas do chá
para fazer ebulição. Depois, então, ali coar e tomar a água. Eu aconselharia a fazer o seguinte. Veja bem, não é a Timó que está orientando. Isso ali é uma orientação minha, mas faz efeito. Então, se nós usarmos a água magnetizada para ferver e fazer o chá, nós vamos perder os benefícios dos íons de hidrogênio. Não vamos eliminar os radicais livres. Então, eu aconselho utilizar, em vez de 1 litro, meio litro de água. Ferver meio litro de água, colocar as 2 colheres de erva, deixar lá para fazer a decomposição da erva direitinho, e depois jogar mais meio litro de água magnetizada para recuperar os íons de hidrogênio. Então, com isso, nós vamos utilizar os benefícios das ervas e os benefícios da água. Aumenta a potência do material. Sugestão minha. Não sou obrigado a fazer, mas eu acho que é válido. Eu acho que é válido. Isso não está no gibi, viu? Não está no gibi. Mais alguma dúvida, gente? Poderia repetir, por favor? É que ficou mudo para mim e eu não ouvi direitinho a sugestão que o senhor deu e eu achei interessante. Aqueles, nos nossos chás, que são maravilhosos, muito Só bons. essa parte da sugestão do chá, que não era legal ferver. Tá. Então, é o seguinte, a fábrica recomenda de aquecer 1 litro de água, ferver 1 litro de água e depois colocar num recipiente 2 colheres das ervas e colocar a água para poder fazer a ebulição do chá. Então, nós aconselhamos, em vez de colocar 1 litro, fervos meio litro de água. Coloquem as 2 colheres de ervas naquele recipiente e coloquem meio litro de água fervendo. Deixa lá para fazer a ebulição e depois, então, adicionem meio litro de água fria, água magnetizada. Então, estamos repondo os benefícios dos íons de hidrogênio. Está claro? Sim? Pode falar, Joraci. Aí me surgiu uma dúvida. Sim, Nós somos incentivados a fazer o nosso café, a nossa comida, enfim, né? sim, Toda a nossa alimentação com essa água. sim. Então, se eu cozinho feijão, se eu faço uma sopa, se eu faço um arroz, Sim. não está tendo benefício, então, já que tudo isso é fervido. Não está sendo beneficiado sim, porque tem 2 partes. Tem os íons de hidrogênio, não sofre problema da temperatura. Pode esquentar à vontade que não sofre nada. Todos os benefícios dos íons de hidrogênio, tá? Todos os benefícios. Aumenta o pH do sangue, etc. Tudo isso aí continua a mesma coisa. Só os íons de hidrogênio que combatem os radicais livres é que perdem os íons de hidrogênio. Entendi. Tá claro? Ó? Ok. É Muito acima de 80 graus, tá? Abaixo pode aquecer que sem problema nenhum. Só acima que ele pega. Obrigada, viu? Obrigada, ficou bem claro. Ficou claro agora? Ótimo. Ficou sim, muito obrigada. Para quem gosta de chimarrão, por exemplo, a temperatura do chimarrão é 70 graus. Pode tomar à vontade com os benefícios da água magnetizada. Muito bom. Um detalhe importante, quando vocês tomam um banho, depois, se possível, coloque um pouco dessa água nos cabelos para hidratar o couro cabeludo. Vai melhorar bastante o cabelo de vocês. Se tem queda de cabelo, vai diminuir a queda, mas vai aumentar o brilho dele, fica mais sedoso, fica melhor. E passem também água no rosto, depois do banho, molhem no rosto, mas não seque, deixa a pele umedecida com essa água. Ela em seguida ela vai puxar, ela vai secar, mas vai ficar. Seu Francisco, eu não vou para o meu banho sem levar minha garrafa na mesma temperatura da minha água e jogo. Quando não lavo o cabelo, mas assim tudo, eu tomo banho com a minha água. Não dá para não tomar banho, a última água com a Sétimo, mas não. Parabéns. Daqui a pouco nós vamos comemorar a festa de 15 anos. Mas para 68, eu acho que ainda está dando ainda. É especial.
mas recupera bastante. Sim, Bem, gente, alguma dúvida mais? para mim tá bem. Eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso agora às 16 horas, mas foi excelente a live para mim até agora. Muito obrigada, seu Francisco. Muito bom. Fiquei feliz que entrou o Leandro, a Regina, e que eles tenham tirado bastante benefício das suas instruções aí. Muito obrigada, viu? Então, deu um pequeno contratempo com o Borges e não deu para me preparar, É. então, a parte de marketing. Fica, então, convite para quarta-feira, às 21h15, que então ele vai estar aí, ele vai explicar direitinho. A Regina tem levantado a mão, pode abrir o microfone, Regina. Não, ela bateu palmas, que é Ah, a mãe tá. do Leandro. É Ah, a mãe do está. Tá, Leandro. tá. Ótimo. Tá. Então, fica o convite para quarta-feira, às Uma boa tarde 21h15. para vocês. Eu Obrigado. só, eu E só essa queria aqui, dizer, e eu essa só aqui, queria dizer algo. sim, Só queria dizer algo para finalizar. sim. Enquanto a gente estava nessa reunião, duas pessoas na família estão perguntando sobre o produto. Oba, que joia. Muito bom, Regina. Estamos aí para te apoiar, viu? Tá Te bom, ajudar. Que joia. ó. Qualquer coisa que precisar, estamos aí, viu? Tá E bom, então. Obrigada. essa Tá, reunião Regina, foi, gra... obrigada. essa reunião foi gravada